Olá, bem-vindo a mais uma aula do Aprenda Web Design aqui. Nesta aula vamos aprender a criar uma folha de estilos CSS. Mas antes, vamos entender melhor o que é CSS. CSS é uma abreviação de Cascading Style Sheets, que em português é folha de estilo em cascata. É uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML ou em XML. Para ser mais claro, CSS é uma linguagem para especificar como os documentos são apresentados para os usuários. Com o CSS, você pode alterar as cores do texto, alterar o estilo da fonte, tamanho, posicionar elementos da página, como imagens, botões e etc. O CSS tem se desenvolvido ao longo dos anos e tem sido padronizado pelas especificações da W3C, sendo desenvolvido em níveis CSS1, que agora é obsoleto, o CSS2 é a versão que tem sido usada e o CSS3 está agora progredindo para a sua padronização e os primeiros rascunhos do CSS4 já estão sendo escritos. Neste canal, você aprenderá CSS2 e CSS3. Vamos criar nosso primeiro documento CSS. Primeiro, você já deve ter uma página HTML criada como essa aqui. Em seguida, no nosso editor de texto, crie um novo documento. No nosso caso, estou usando o Sublime Text. No Sublime Text, é necessário setar a linguagem com que se está trabalhando, como CSS. Aqui eu criei o novo documento. No caso eu pressionei Ctrl N, mas você pode ir em File, New File. E para nós setarmos o nosso documento como CSS, basta você ir em View, Syntax e clicar em CSS. Agora você vai trabalhar com duas abas simultaneamente. Uma com o HTML e a outra com o CSS. Considerando que você já tenha definido seu documento como CSS, no Sublime Text ou em outro editor, salve-o como style.css. Coloquei aqui o nome aqui do arquivo como style, salvar. Em seguida, aqui na nossa aba já aparece aqui o nome do arquivo. Se você posicionar também o mouse em cima da aba, ele vai mostrar o caminho onde se encontra o seu arquivo. Agora, nós vamos voltar para a nossa aba aqui HTML. E após salvar, vamos aprender agora como importar o seu arquivo .css para o seu HTML. Como você deve ter percebido, criamos um arquivo CSS separado do nosso HTML. E para aplicar a estilização no nosso documento, é necessário o uso da tag link. Usamos a tag link para linkar o documento à folha de estilo. Vamos ver agora como usar essa tag. Logo abaixo da tag title, entre as tags head, digite link. Abre aqui a tag, digita link, dá um espaço, digita hell igual style sheet, entre aspas. A tag help nomeia uma relação do documento linkado para o documento atual. E por fim, usamos a tag href igual style.css
para especificar o caminho onde se encontra o nosso arquivo CSS. Você deve informar o caminho desse arquivo CSS caso ele esteja dentro de uma pasta ou de uma subpasta. Se você não fazer isso, o CSS não vai funcionar na sua página. Por exemplo, se você digitar aqui, por exemplo, digamos que você colocou o seu CSS em uma subpasta. Vou digitar aqui minha pasta barra subpasta barra style.css. Aqui no nosso exemplo, como eu não coloquei o arquivo dentro de nenhuma pasta, ele está junto com o nosso arquivo HTML, eu vou deixar só como style.css. Agora vamos salvar as alterações feitas no HTML e voltar para a aba com o nosso documento CSS. Primeiro vamos alterar a cor do fundo de nossa página. Você vai digitar aqui body, abre chaves, e entre chaves aí você vai digitar background, dois pontos, red, ponto vírgula. Salvo as alterações e vamos para o navegador visualizar as alterações realizadas. Vou pressionar F5 no teclado para atualizar. E aí, como você pode ver, o nosso plano de fundo ficou vermelho, porque nós definimos a cor red no seletor body, que representa o corpo da página. Na terminologia CSS, essa linha inteira é uma regra. Essa regra começa com body, que é um seletor, e seleciona qual elemento no DOM a regra se aplica. No nosso caso, foi o body. Para quem não sabe ainda o que é DOM, nas próximas aulas eu vou explicar o que é isso. Agora eu vou detalhar melhor essa sintaxe CSS. A parte dentro das chaves é a declaração. A palavra-chave background é uma propriedade. E red é um valor. O ponto e vírgula que nós usamos aqui no final do valor é utilizado para separar de outros pares de valor da propriedade na mesma declaração. Por exemplo, se você colocar outra propriedade aqui nessa mesma regra, aquele ponto e vírgula vai estar separando deixa eu pensar aqui. Por exemplo, no nosso caso aqui, se eu tivesse colocado aqui um background traço imagem, aquele ponto e vírgula estaria ali para separar essa propriedade de valor dessa outra propriedade aqui. Entenderam? Bom, e no nosso caso, por que nós devemos usar o CSS? O CSS ajuda você a manter o conteúdo da informação de um documento separado dos detalhes de como exibi-lo. Os detalhes de como exibir o documento são conhecidos como seu estilo. Você separa o estilo do conteúdo para que você possa fazer a manutenção da página mais facilmente, usar o mesmo conteúdo com diferentes estilos para diferentes propósitos. E, por exemplo, imagine que seu site tem 200 páginas que são parecidas. Se você usar o CSS, você pode aplicar um estilo a todas elas e sem ter que fazer isso uma a uma. E isso vai tornar tudo mais fácil para o web designer. Essa aula foi apenas uma introdução ao CSS, mas ainda tem muito mais para aprender. Te espero na próxima. Até mais!
E aí pessoal, exercício bem rápido aqui. Com os arquivos HTML e CSS já criados, vamos estilizar os elementos da nossa página. Primeiro você vai no seu CSS e coloca um plano de fundo da sua preferência. Aqui eu coloquei uma cor de fundo cinza claro, utilizando aqui uma cor em hexadecimal. Agora você vai selecionar aqui aquele título que está na nossa página e colocar aqui fonte. Em seguida eu vou colocar aqui um tipo de uma fonte, né? Vou colocar a fonte que eu tenho aqui no computador e vou salvar aqui. Ctrl S para salvar. Viu como ficou? E não se esqueçam, para ligar o documento HTML ao nosso CSS, basta utilizar a tag link, propriedade rel igual style sheet, entre aspas, coloca a propriedade href igual style.css, que é o documento CSS que você criou. De preferência, salve os dois arquivos na mesma pasta e faça esse teste aí na sua casa. Ok?